Estratégias de ensino-aprendizagem. As estratégias de ensino-aprendizagem são técnicas utilizadas pelos professores com o objetivo de ajudar o aluno a construir seu conhecimento. Essas técnicas são essenciais para extrair o melhor aproveitamento do aluno, ajudando-o a adquirir e a fixar o conteúdo que foi ministrado. Técnicas de ensino-aprendizagem. Como a qualidade do ensino está relacionada com a aprendizagem do aluno, as técnicas de ensino-aprendizagem são importantes para conseguir atingir essa qualidade. Desse modo, essas estratégias devem ser muito bem pensadas pelo professor, o qual deve ter bastante cuidado não só no planejamento, mas também na execução dessas ideias. Quando escolhemos uma estratégia de ensino, devemos analisar se ela é realmente adequada para aquele conteúdo e se consegue atingir, de maneira positiva, a maioria dos alunos em sala. Devemos considerar também a idade dos alunos e a série na qual eles se encontram. Isso significa que uma estratégia adequada para o ensino fundamental nem sempre é adequada para o ensino médio, por exemplo. Não podemos esquecer ainda que, para adotar uma estratégia de ensino, é importante conhecer os alunos e suas peculiaridades. Nesse caso, deve-se realizar avaliações diagnósticas, as quais visam a análise dos conhecimentos prévios dos alunos antes do início de qualquer atividade. Se um aluno não possui nenhum conhecimento a respeito de um determinado assunto, não podemos, por exemplo, exigir que ele seja capaz de resolver um problema sobre o tema. Estratégias no ensino fundamental. A estratégia de ensino nas séries iniciais, primeiro ano ao quinto ano, são, geralmente, diferentes daquelas aplicadas nos anos finais do ensino fundamental, sexto ano ao nono ano. Ao trabalhar com alunos mais jovens, o professor deve ter em mente a importância da formação de pequenos grupos para um resultado mais efetivo. Além disso, é essencial que o professor foque em atividades experimentais que façam com que os alunos consigam visualizar o que está sendo trabalhado. Nos anos mais avançados, já é possível realizar explicações mais longas e abordar assuntos mais complexos. Exemplos de estratégias de ensino-aprendizagem. Existem diferentes estratégias de ensino-aprendizagem, as quais devem ser adotadas de acordo com a realidade de cada sala de aula. Não podemos nos esquecer de que muitas estratégias podem ser efetivas para algumas disciplinas, porém pouco proveitosas para outras. Desse modo, o professor deve ter bastante cuidado ao adotar uma técnica. Entre as diferentes estratégias de ensino-aprendizagem, podemos citar aula expositiva e dialogada. O professor explica seu conteúdo de modo a garantir a participação ativa dos alunos. Nessa estratégia, os alunos são questionados e estimulados a discutir a respeito do tema da aula, citando, por exemplo, casos que tenham vivenciado. Estudo de caso. O professor e os alunos analisam criteriosamente uma situação real ou não e tentam encontrar a solução para o problema apresentado. Aulas práticas permitem que os alunos visualizem estruturas e fenômenos conhecidos, muitas vezes, somente na teoria. Essas aulas funcionam, portanto, como uma forma de vivenciar um conhecimento teórico. Aulas lúdicas consiste na utilização de brincadeiras e jogos para fixar o conteúdo. Nessas aulas observam-se momentos de descontração e felicidade, os quais aliviam a tensão e favorecem o aprendizado. Seminários. Os alunos são divididos em grupos, que deverão apresentar trabalhos sobre um determinado tema. O professor, nesse contexto, atua na orientação de como a pesquisa poderá ser realizada e na organização do ambiente escolar para a apresentação dos seminários. Júri simulado. Simulação de uma espécie de julgamento, no qual teremos alunos atuando na defesa e na acusação de um determinado caso. O professor deverá selecionar um aluno para ser juiz, outro para atuar como escrivão, e aqueles que serão os jurados. Grupo de verbalização e de observação. A sala é dividida em dois grupos, o de verbalização e o de observação. O grupo de verbalização é responsável por expor suas ideias e discutir o tema, enquanto o de observação analisa e registra o que está sendo dito. No final, o grupo de observação pode fazer suas contribuições a respeito do tema. Técnica de Phillips 66. Consiste em dividir a sala em grupos de 6 alunos, os quais irão discutir, durante 6 minutos, sobre um determinado tema. No final desse período, os alunos devem ter produzido uma síntese do assunto ou ter chegado a uma solução para o problema. Tempestade cerebral. O professor lança uma palavra ou um problema relacionado ao conteúdo e pede para que os alunos expressem uma palavra ou ideia sobre aquilo que foi proposto. O professor pode, então, anotar no quadro essas palavras e, posteriormente, relacioná-las com o conteúdo. Estratégias de ensino-aprendizagem por área.
Cada área apresenta suas particularidades, por isso, nem todas as estratégias utilizadas em uma disciplina serão efetivas em outras. A importância do plano de aula. O planejamento está presente em quase todas as nossas ações, pois ele norteia a realização das atividades. Portanto, o mesmo é essencial em diferentes setores da vida social, tornando-se imprescindível também na atividade docente. O planejamento de aula é de fundamental importância para que se atinja êxito no processo de ensino-aprendizagem. A sua ausência pode ter como consequência aulas monótonas e desorganizadas, desencadeando o desinteresse dos alunos pelo conteúdo e tornando as aulas desestimulantes. De acordo com Libânio, o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Portanto, o planejamento de aula é um instrumento essencial para o professor elaborar sua metodologia, conforme o objetivo a ser alcançado, tendo que ser criteriosamente adequado para as diferentes turmas, havendo flexibilidade caso necessite de alterações. Porém, apesar da grande importância do planejamento de aula, muitos professores optam por aulas improvisadas, o que é extremamente prejudicial no ambiente de sala de aula, pois muitas vezes as atividades são desenvolvidas de forma desorganizada, não havendo assim compatibilidade com o tempo disponível. Entre os elementos que devem compor um plano de aula estão clareza e objetividade e a atualização do plano periodicamente, conhecimento dos recursos disponíveis da escola, noção do conhecimento que os alunos já possuem sobre o conteúdo abordado, articulação entre a teoria e a prática, utilização de metodologias diversificadas, inovadoras e que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem, sistematização das atividades com o tempo, flexibilidade frente a situações imprevistas, realização de pesquisas buscando diferentes referências, como revistas, jornais, filmes entre outros, elaboração de aulas de acordo com a realidade sociocultural dos estudantes. Portanto, o bom planejamento das aulas aliado à utilização de novas metodologias, filmes, mapas, poesias, músicas, computador, jogos, aulas práticas, atividades dinâmicas, etc., contribui para a realização de aulas satisfatórias em que os estudantes e professores se sintam estimulados, tornando o conteúdo mais agradável com vistas a facilitar a compreensão.